O vídeo de hoje trata do tema história e por que nós precisamos estudar história. Primeiro de tudo porque toda essa história que estão nos livros, nas escolas, a maioria é fraudada ou eles contam somente o que eles querem e muita coisa da história é esquecida, é deixada de lado. É importante a gente estudar para saber de onde que a gente veio e para onde a gente quer ir. Vou dar um exemplo aqui bem simples, bem prático. Quantos de vocês conhecem a história do Império Brasileiro? Quantos de vocês conhecem a história da monarquia no Brasil? Pouquíssimas pessoas. Nas rodas de conversa você não vê quase ninguém falar sobre o tema. Isso porque essa história foi toda ocultada. A história da monarquia no Brasil, a história do Império, de Dom Pedro I, Dom Pedro II, foi toda ocultada, né, nas faculdades, nas escolas, nos livros didáticos. E hoje ninguém trata disso, ninguém conta essa história. Mas é importante a gente resgatar essa história, porque o Brasil, a República de hoje, ela veio de um golpe militar em 1889 contra Dom Pedro II e a Princesa Isabel. Bem na época em que eles acabaram com a escravidão, né? E na verdade eles acabaram com a escravidão e foram contra todos os poderosos do tempo, todos os grandes proprietários de terras e de escravos. Então eles foram contra os maiores poderes na época e pagaram o preço por isso, né? Tomaram o golpe militar em 1889, que proclamou a República. E desde lá é 130 anos de sofrimento, miséria, pobreza, muda a Constituição, sai partido A, sai partido B, presidentes derrubados e greves e caos social de toda a ordem. Então é importante a gente estudar a história. A causa monárquica existe a monarquia ainda no Brasil, né? A família imperial brasileira, né? Os sucessores da família imperial, e eles estão aí, eles estão a todo momento à disposição. A gente precisa começar a resgatar essa história, começar a estudar essa história, né? Porque o Brasil foi a quarta economia do mundo no reinado de Dom Pedro II. Era um país que importava cientistas, estudiosos, botânicos, de pessoas especialistas em todas as áreas para desenvolver a educação no Brasil, para desenvolver essas áreas no Brasil. Isso tudo foi esquecido, isso tudo foi jogado de propósito embaixo do tapete, né? Como foi o golpe em 1889 arquitetado contra a família imperial, e foi um golpe contra o Brasil, contra a história do Brasil, né? Isso nunca foi desfeito ou paga essa conta, vamos dizer assim. Não que nós, povo, tenha essa culpa, mas ou deva pagar isso, mas a gente tem uma alternativa, de repente, na família imperial, que já mostrou na história, que fez um grande trabalho no Brasil, e hoje, a nível de mundo, também as monarquias são os países mais envolvidos, como Japão, Canadá, Noruega, Suécia, Dinamarca, entre outros países que seguem a monarquia, Reino Unido. É um regime que tem um poder moderador, que é o rei, né? Que no caso do Brasil também era o rei no Império. E então é uma alternativa de Brasil, é uma alternativa que a gente tem que colocar em pauta, é uma alternativa que a gente tem que estudar, que as pessoas têm que conhecer, que as pessoas têm que estudar, porque realmente a República não deu certo e não vai dar certo, né? Um judiciário, a gente tem um judiciário que não tem freio, é um judiciário que ninguém consegue colocar a mão, altos salários, benefício de toda a ordem, vale isso, vale aquilo, vale paletó, vale gravata, vale gasolina, vale combustível, vale apartamento, vale escolar, coisas vitalícias, plano de saúde vitalício, plano odontológico vitalício, todas essas coisas nós que pagamos. Altos salários, um salário mínimo hoje, em 2022, de pouco mais de R$ 1.000, e muitos funcionários aí do alto escalão do judiciário, por exemplo, no Brasil ganham 30, 40, 60, 80 mil reais. Basta ver nos portais aí entre salário e benefícios quanto cada um ganha. Então chegou a hora da gente começar a reorganizar a casa, né? O Brasil é um país enorme, gigantesco, é do tamanho de um império mesmo, e o povo precisa ter essa noção da história para nós resgatarmos muita coisa e mudarmos isso, melhorarmos isso, seja através de leis, de um novo regime de Estado, né, com um monarca, de repente, com um poder moderador de tudo isso, e podendo destituir parlamento, podendo colocar ordem na casa, que hoje, desde a proclamação da República em 1889, o Brasil não tem ordem, não tem progresso, não tem uma estabilidade, vamos dizer assim, uma segurança jurídica, uma segurança social, não tem nada disso. E a gente precisa começar a resgatar isso através da educação e através, principalmente, da história.